Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço que a gente fala de inteligência artificial, mas pensando em negócio, em gestão, em futuro do trabalho. Ao meu lado, mais uma vez, Paulo Castelo, CEO da Think, tudo bem? Tudo certo. Hoje a gente vai fazer um episódio focando em um tema que é a educação. É um tema super legal e E super super espinhoso, né? importante também para esse momento, né? Como que a gente está educando os profissionais do futuro, né? Como que a gente vai levar isso para o futuro? E a gente tem um especialista aqui, ele é diretor de tecnologia do CNA. Tudo bem, Renato? Tudo bem, e vocês, Ju, Paulo? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bom. A gente já estava aqui num papo super intenso sobre Há educação. 1 hora antes, já fazendo podcast, resenha. Eu gosto muito desse assunto, para a gente realmente pensar o que a gente quer mesmo, né? Como que a tecnologia vai impactar tudo isso. E eu queria começar perguntando a sua opinião, né? Você aí que está no meio, você está dentro de uma grande instituição, trabalha com a tecnologia. Como que você vê a junção de tudo isso e como que você imagina a educação a partir de agora? Legal. Bom, para mim, educação é a base do ser humano, assim, né? E eu acho que eu sou sempre um otimista por natureza, assim, né? Eu acho realmente que a gente está indo para um caminho em que a gente está oferecendo para as pessoas agora a chance de construir muito mais coisa, né? A gente está dando né, ferramentas ali que permitem com que a gente construa muita coisa. E que a gente consiga também trazer um pouco que é o sonho da indústria da educação, que é a gente conseguir fazer uma educação cada vez mais personalizada para uma pessoa em particular, né? Que é adaptada ao jeito que ela aprende, ao jeito, aquilo que a motiva, e de fato assim, estimulando que ela desenvolva aquilo que é importante para ela. Sim. Então eu pessoalmente acho que assim a gente está caminhando realmente para um cenário que vai ser bastante empolgante para o mundo da educação. E aí não é nem só colocar a tecnologia. Então, por exemplo, CNA é uma escola de idiomas, a gente conhece Aham. ela muito tradicionalmente por isso, Aham. né? Mas tem uma parte também de tecnologia, de maker, né? Sim. O CNA, enfim, o CNA é uma empresa de 53 anos, super longeva, super próspera, é muito conhecida pelo mundo de ensino de idiomas, mas vem se reposicionando também, olhando um pouco para esse novo mundo da educação, né? Então, hoje o CNA se posiciona como um hub de educação complementar. A gente já tem, além dos cursos de idioma, a gente já também está oferecendo agora cursos também de programação, robótica, inteligência artificial, creator economy, né, como é que ajuda as pessoas a produzirem conteúdo, e a ideia, inclusive, que a gente invista também em novos verticais, pensando nisso, liderança, empreendedorismo, oratória, enfim, a gente quer ser visto como uma empresa que está ajudando as pessoas a desenvolver as linguagens do futuro, né, entendendo que linguagem é talvez a forma mais, enfim, importante de capturar todas essas disciplinas novas que estão surgindo e sendo necessárias para o mundo que está surgindo. Sim. E aí a gente pode até pensar na tecnologia inserida em tudo isso, né? Porque é como você falou. Sim. Hoje a gente pode pensar numa possibilidade de personalização muito maior, Sim. né? Hoje a gente tem uma educação muito massificada, que precisa ser padrão para ter escala. Agora, com inteligência artificial, eu consigo ter uma personalização maior. Então, na verdade, o que muda mais hoje não é vou oferecer um curso de tecnologia, como pode ser, de repente, pensar, então agora vai oferecer um curso de IA. Não é sobre isso, né? Como eu coloco a inteligência artificial em todos esses cursos, né? Para melhorar o aprendizado de idioma, para melhorar o aprendizado dessas outras linguagens e habilidades que você está falando, né? Sim. O que eu vejo assim, a gente tem duas dimensões aqui, né? Um é como é que a gente habilita as pessoas a entender que a IA vai fazer parte da vida delas. Seja se elas quiserem trabalhar como, sei lá, psicólogas, se elas quiserem trabalhar como médicos, como advogados, como engenheiros, não importa a profissão que ela vai querer seguir na vida, a inteligência artificial vai fazer parte disso. Então, a gente precisa entregar para essas pessoas os skills, né, as habilidades necessárias para entender que agora existe uma entidade que está trabalhando, né, em conjunto com ela, que está empoderando ela, que está permitindo com que ela
construa e atinja muito mais do que no passado. Então, ela precisa aprender isso. Isso é uma das dimensões. E a outra é a IA para apoiar no processo de desenvolver essas skills, né? A IA como um instrumento do ensino e da aprendizagem. Como né? um tutor, né? De uma Exato. certa forma. A gente pode imaginar um cenário como... Mas, Um apoio ali, um quando assistente de tutoria, alguma coisa assim. Quando a gente fala de educação, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é assim, puxa, e se eu tivesse aqui um tutor? Né, eu acho que a gente que usa mais inteligência artificial, tem vários momentos. O quanto eu aprendo lá com o Claude, com o ChatGPT, na hora que você troca, entra nos debates ali, você fala assim, pô, mas eu preciso aprender a fazer tal coisa. E onde eu posso aprender mais coisa? E ele vai te, né, munindo ali de novas informações, vai te estimulando, então você consegue aprender bastante interagindo com uma inteligência artificial. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, puxa, vamos desenvolver tutores. Né, a gente fala muito do método socrático, né? O que é o método socrático? É fazer com que a IA não responda por você, mas te faça as perguntas que façam você refletir antes de, né, te dar uma resposta pronta. Isso vai fazer com que você aprenda mais e tal. Mas outras técnicas também para fazer com que aquele tutor te ajude a desenvolver as habilidades que você quer. Sim. Mas eu acho que a IA pode apoiar a educação em vários outros estágios, né? Então, a gente pode ter a IA apoiando, por exemplo, o desenvolvimento de conteúdo. Hoje, quando você pensa no desenvolvimento de um curso, você tem desde das ementas, dos materiais que as pessoas vão consumir, dos livros didáticos, dos materiais visuais, dos vídeos, tudo isso, cara, hoje é um investimento grande de tempo, de energia, de recurso. Isso pode ser agora, né, mais escalado com inteligência artificial. Né? E personalizado, né? Personalizado. Eu acho que por bastante tempo ainda vai precisar do ser humano ali, de construindo junto com a IA, né? Mas para chegar em conteúdos de forma cada vez mais escalável, assim, né? Tem muitos materiais, muitas vezes, que né, as pessoas estão consumindo cursos que foram desenhados anos atrás. A gente pode ter cursos mais atuais, a gente consegue fazer com que agora a academia esteja muito mais atualizada com o que o mercado precisa. Então, assim, tem formas da IA apoiar nesse desenvolvimento de conteúdo. Tem formas da IA apoiar o trabalho do professor, que agora, a gente falava mais cedo, o papel do professor é um papel agora muito mais consultivo, é um coaching em sala de aula, mas ainda assim tem um trabalho grande do professor de preparação de aula, de entendimento da turma, entendimento dos desafios dos alunos, avaliação. Puxa, agora a IA pode apoiar esse professor a desempenhar um trabalho melhor. Tem um trabalho, a IA pode ajudar a gente a formar mais professores, que é uma profissão, né, que precisa ser mais valorizada e mais, enfim, mais abrangente. A gente precisa trazer mais professores com mais qualidade para o nosso programa de ensino e a IA pode apoiar. E a IA pode apoiar também o trabalho do gestor das escolas, né? A escola tem um papel fundamental para isso. E ela precisa prosperar como negócio para que ela atinja o propósito que ela tem. E, de novo, a IA pode apoiar nessa. Então, acho que, assim, inteligência artificial no mercado de educação pode ser olhada em aspectos bem amplos. Sim. Essa parte do professor é muito interessante porque é uma parte que a gente nunca pensa, né? Porque a gente vê o professor em sala de aula, né? A gente acha que o trabalho dele é estar lá naquele momento e tal. Mas tem todo um bastidor, né? De correção de prova, de preparação, de repente conseguir olhar para cada aluno, que hoje é impossível, né? Então, a IA pode ser uma ferramenta incrível para que facilite todo esse trabalho dele, que ele tem de bastidor, para que ele consiga investir e estar mais disponível no momento da aula, né? Exato. Mas todo ali, mais descansado, inclusive, para estar presente. Né? O papel do professor é o papel de entender profundamente um aluno, de criar essa empatia, de criar esse rapport, de criar essa conexão com o aluno. Acho que qualquer um de nós aqui vai lembrar de um professor que mudou sua vida, assim, né? Putz, se não fosse aquele professor, me dar aquele toque, aquilo abriu minha cabeça, acho que todo mundo aqui vai lembrar de algum professor que teve esse papel na vida. E eu acho que hoje, né, muitas vezes, na indústria da educação de forma geral, o professor está soterrado de trabalho burocrático, né?
são horas que não estão muitas vezes dentro da sala de aula, é o pós-aula, é o pré-aula, o pós-aula, que é um trabalho muito ainda analógico, né, manual, maçante, e que, né, tira energia, tira tempo e dedicação do professor daquilo que é o mais importante, que é criar esse vínculo, de conseguir despertar esse desejo de aprender do aluno, de entender onde ele está tendo dificuldade, de construir as bases né, sobre as quais o conhecimento daquele aluno vai ser construído. Então, assim, eu acho que um dos lugares que eu vejo maior potencial da gente realmente destravar e elevar o nível de educação no país é, de fato, apoiando o trabalho do professor. E tem um papel da educação, e aí eu quero até trazer para o que vocês estão fazendo aqui na Think, que é o trabalho de formar profissionais, né? E hoje a gente tem um foco em conteúdo, porque você vai passar no vestibular ou vai fazer a prova do Enem e você precisa tirar nota para conseguir uma vaga na faculdade, que vai te dar ferramentas e habilidades técnicas para você exercer uma profissão e né, construir a sua carreira. Só que hoje está tudo completamente diferente. Aqui na Think vocês estão no futuro do trabalho, praticamente, né? A forma como vocês trabalham aqui é completamente diferente do que a gente trabalha hoje, em geral, nas empresas e que vocês trabalhavam há 2, 3 anos atrás. Como a gente vai conseguir transformar a educação, que é super tradicional, e que para fazer toda essa transformação, para de repente estar construindo um profissional do futuro, não é rápido, né? É uma transformação de mentalidade intensa até, né? Porque é um professor que vem de décadas ensinando de certa forma, é uma escola que está baseada naquele método conteudista ou aquele método do MEC, né? Enfim, que é a prova e você vai assinalar qual que é a alternativa certa. Tem muitas coisas que precisam ser transformadas, né? E aí eu queria saber de vocês dois. Você do lado de cá, CEO, que está gerindo profissionais em uma forma de trabalho completamente diferente, e você do lado da educação, como ver que é possível preparar esse profissional para de repente estar aqui, trabalhando na Think, que é uma empresa AI First, por exemplo. Queria a visão de vocês dois sobre isso. Boa. Não é uma... O que a gente percebeu... Primeiro, assim, é uma jornada que a gente foi fazer que não tinha manual. Né? Então, a analogia que eu faço, chegou uma tecnologia alienígena, sem manual, mas é super poderosa. E a gente tem que descobrir como é que ela funciona, o que funciona, o que não funciona e tal, aprender a linguagem dela e tal. Então, assim, acho que a primeira questão, nessa questão da educação e da formação, começou comigo. Então, não foi delegando nada, foi eu tendo que aprender profundamente sobre o que é essa tecnologia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela pode impactar o meu negócio, né, de quebrar o negócio, o que ela pode elevar o meu negócio para um outro patamar. São coisas que ninguém vai conseguir responder isso daí para mim se eu não me aprofundar na tecnologia, nos casos de uso, fazer os primeiros agentes de IA, tudo isso daí, ou seja, a formação de um time dentro da empresa, ela começou com a minha formação. Então, assim, eu fico imaginando hoje muito empresas grandes, né? Putz, tudo que é coisa nova, eles vão lá e delegam, né? O CEO delega para uma área, para o RH, fala, RH, vai lá, todo mundo tem que aprender IA, né? E assim, aí você fala com o CEO e pergunta para ele assim, como é que você está usando IA no teu dia a dia, na tua operação, no teu fluxo de trabalho? Você já construiu um agente? Ele vai falar que não. Então, assim, fica uma discrepância enorme do eu quero que todo mundo aprenda, mas eu não vou aprender.
Não, isso é para os outros, não é para mim. Porque eu não estou na operação. Eu sou muito importante para isso, que eu tenho que olhar para a estratégia, eu tenho que olhar para a visão, eu tenho que olhar para os investidores. Meu amigo, é assim, é um meteoro que caiu na Terra. E todos nós somos ou dinossauros que vão morrer por causa da fumaça e não vai ter mais o que comer aqui dentro, ou a gente vai ter que evoluir para uma nova espécie. E para fazer essa evolução, todo mundo vai ter que se afundar. Então, eu acho que toda a parte de formação profissional na Fink começou com a formação dos sócios. Os sócios assumindo essa responsabilidade de deixa eu compreender esse negócio, porque eu vou ensinar esse negócio para quem está embaixo de mim. Eu vou mostrar os casos de uso, eu vou mostrar como é que eu estou colocando isso aqui no meu dia a dia, o que eu estou aprendendo, etc. E meio que a empresa começa todo mundo a aprender juntos. Quando alguém na Fink olha para o CEO e vê que o CEO está se atualizando todos os dias e está trazendo e está conseguindo falar na mesma língua que todo mundo está falando, te dá duas coisas. Uma, que você não se acomoda. Primeira coisa, assim, você fala, cara, se eu me acomodar aqui, o CEO ele vai ver que eu estou ficando para trás. Então, eu tenho que ser o provocador da mudança. Eu tenho que ser a alavanca que move a empresa para essa nova jornada. Então, o motor está comigo. Vocês fizeram uma contratação depois da virada AI First? Sim, 2. E como foi fazer essas contratações? A gente levou muito tempo. E como foi o período ali? Existiu uma adaptação dos profissionais para um novo... Sim. Assim, primeiro, assim, levou muito tempo para a gente contratar uma pessoa já no novo perfil, porque nem a gente sabia qual era o perfil. A gente não tinha uma compreensão muito clara de quais são as habilidades, tanto pessoais e comportamentais, quanto as habilidades técnicas que aquela pessoa tem que ter para se encaixar. A gente estava aprendendo no meio da construção. Então, no final do ano passado, a gente contratou nossa primeira contratação. A gente até vai fazer um podcast com ela daqui a pouco, que ela é bem interessante porque o perfil que a gente começou a identificar é super estranho falar isso, porque não é uma coisa normal no mercado, que é o seguinte: todas as pessoas têm que virar executivas. O analista não existe mais, o especialista não existe mais, o gerente esquece, você não tem mais gerente para coordenar pessoas, porque se você está pensando em AI first, primeiro você vai colocar a camada de IA para executar, depois vem o ser humano ele vai dirigir, ele vai dar o direcionamento, e quem é que dá direcionamento na empresa? É um executivo. Então, o que a gente começou a perceber em termos de perfil? 3 camadas. A primeira é a camada de negócio. A pessoa que entra na Fink, ou que está na Fink, ela tem que conhecer profundamente o negócio da Fink. E isso é uma coisa que não era normal. Um engenheiro de software não precisava conhecer o negócio da Fink. Não precisava saber quanto que é o faturamento, como que é o nosso fluxo de caixa, para onde a gente está querendo ir em termos de novos produtos ou modelo de negócio, quem é o nosso ICP, nosso cliente. Nada disso era algo pré-requisito para um engenheiro de software. Agora é. Então, a camada de negócio é super importante, porque quem está na empresa hoje está dirigindo um time de IA. Está formando um time, está criando um time do zero e está dirigindo ele para uma direção de negócio. Né? Putz, para onde que a gente quer ir no marketing? Não é simplesmente fazer um agente. É entender qual que é a nossa estratégia de marketing para construir os fluxos agênticos ali dentro, os times, como que eles vão funcionar, o que a gente vai passar para o ser humano, o que a gente vai deixar com a gente. Isso daí não é uma questão técnica, é uma questão de negócio. A segunda camada é processo.
A gente tem agora times ilimitados. Eu posso criar 15 agentes em poucas horas, automaticamente. Agente para tudo quanto é tipo de função. Então, eu tenho uma força de trabalho digital que eu conjuro ela, né? Beleza. Como é que eu faço elas trabalharem de uma forma coordenada? Processo. De ponta a ponta. Como é que nasce aquilo que eu estou querendo fazer? Quais são as etapas? Então, tudo isso daqui eu tenho que entender sequenciamento, porque você tem que ter previsibilidade. Não adianta você fazer... Se você está construindo uma empresa, as coisas têm que ter padrão, né? Então, tudo que você tá entregando... imagina você chegar no McDonald's e cada um quer fazer o Big Mac do seu jeito. Você perde a tua marca, você perde o teu produto. Então, a mesma coisa você tem que construir nos agentes. E isso você tem que entender processo mesmo, sequência de processo. Como é que começa, como é que termina, né? E a última camada, que é para pessoas de negócio, nós três, eu entendo que somos pessoas de negócio, é a camada mais difícil para a gente, que é a camada técnica. Eu não posso mais ter medo de meter a mão na massa e entrar na área de tecnologia. Antes, a área de tecnologia era delegada para os técnicos. Hoje, o técnico é um agente que está olhando para você e esperando a demanda. Então, antes você falava com uma pessoa intermediária, passava para ela a tua necessidade de negócio, essa pessoa intermediária traduzia o que você está falando e ia lá no técnico e traduzia para o técnico o que a gente estava querendo. Você imagina as perdas que você vai tendo nesse caminho, né? E o tempo. Hoje, você vai direto no técnico. Hoje, o técnico está à sua disposição numa telinha na tua frente. Então, você não pode ter medo disso. A gente pode dizer, então, baseado nisso que você falou, que o que vocês, por exemplo, na Think precisam é uma pessoa, primeiro, que está sempre disposta a aprender, que entenda como fazer essa construção desse aprendizado, que vai além de tudo o que ela aprendeu até aqui. Então, sei lá, você está contratando um engenheiro ou uma pessoa do financeiro, ela provavelmente teve uma formação ali com algumas habilidades durante a faculdade, ou MBA, ou mestrado, enfim. Mas ela precisa ir além daquilo e saber como buscar conhecimento e estar sempre disposta a aprender e rever o que ela está fazendo. Se ela não tiver essa camada de aprendizado e aprendizado rápido, não dá certo. Isso é algo que a escola consegue desenvolver? Então, eu entendo que sim, mas eu entendo também que muda o papel da escola, né? Porque o que a gente está falando, né, o que o Paulo está falando aqui, a gente precisa de mais nexialistas, né? Nexialismo é um termo que, assim, né, em geral a gente divide o mundo entre o generalista e o especialista, né? Em geral, as pessoas de negócio têm cabeça mais generalista e os técnicos são os mais especialistas. Agora o que a gente precisa é de gente que consegue estar meio no meio, assim, né? A gente né, tem grandes arquétipos, assim, que evocam um pouco isso, né? Os Da Vinci. O cara é matemático, é artista, é alguém que consegue conectar disciplinas e consegue se aprofundar num determinado tema para resolver determinados problemas, né? E consegue aí descer no nível técnico, consegue... Não ter medo de descer no nível técnico quando precisa. Então eu tendo a achar, né, que a gente vai precisar imaginar que o papel da escola é o papel de agora começar a desenvolver esse tipo de habilidade. A habilidade de conectar disciplinas, a habilidade de trabalhar na resolução de problemas, de julgamento, de ética, de criatividade, de ter esse mindset ampliado, né? Porque se a gente for pensar o movimento da escola, a escola tradicional, né? Vamos jogar lá para trás. A escola
surgiu quando, né, a gente vivia numa sociedade rural, e aos poucos essa sociedade começou a se tornar uma sociedade industrial. Então a gente começou a precisar tirar, né, as pessoas saindo do campo e indo para as fábricas. Esse movimento foi um movimento geracional, né? O fazendeiro, em geral, não foi o cara que foi para a indústria, foi o filho do fazendeiro que agora precisou começar a ser preparado ao longo do tempo para isso. Só que precisou já usar a lógica industrial para formar as pessoas que trabalhariam na indústria. Então a gente foi, né? E o que se esperava na época era, cara, cumpra o processo, faça, né, a máquina, né, a linha de produção continuar rodando. E, em alguma medida, né, eu acho que já tem alguns casos legais em que isso mudou, mas em alguma medida a gente ainda reproduz né, uma escala industrial de gente, né, sendo formada para executar tarefas. E eu acho que a gente está indo agora para um mundo em que as tarefas serão executadas em muitas medidas por agentes de inteligência artificial. E o papel agora, assim como, né, todo mundo vai ser um executivo, né, numa empresa as pessoas vão ter cada vez mais perfis executivos, isso vai valer para várias coisas, né, do profissional liberal né, ao advogado, enfim, todas as profissões vão ter que passar por essa mudança de mindset, de deixar de, muitas vezes, fazer o trabalho para orquestrar o trabalho. E aí todas essas dimensões que o Paulo traz, de entender os objetivos, entender os processos que nos levam a esses objetivos, entender os recursos necessários para que esses processos nos levem às metas, vai valer para praticamente tudo que a gente for fazer. É verdade. Não, acho que a gente está passando um momento de disrupção global de praticamente a maioria dos conceitos que a gente usava que a gente estava confortável e que foram se solidificando ao longo do tempo, né? Então, até mesmo quando a gente pensa hoje no marketing, na comunicação, tá mudando tudo, né? A forma das pessoas consumirem, a forma delas entenderem o mundo. O nível de informação que a gente tem hoje, acontece uma coisa no Uzbequistão e, de repente, esse negócio impacta o arroz no mercado, né? E é muito rápido. Então, assim, tá tudo muito conectado e com muita velocidade na informação e na transição das diversas áreas de negócio que estão... Com a chegada da IA, a gente começou a ganhar muita velocidade. Mais velocidade do que a gente tinha, mais velocidade que a internet trouxe para a gente. Porque agora a gente tem trabalhadores 24/7 que conseguem atuar em uma série de tarefas. Então, imagina, tipo, para pesquisadores, para pessoas que estão pesquisando a cura de diversas doenças. O que antes eles tinham que fazer no computador, direcionando e eles montando as fórmulas e tentativa e erro e tal, o agente está rodando esse negócio enquanto eles estão dormindo, né? E não é um agente, são vários agentes fazendo diversos testes e tentativas e erros e simulações, e isso está acontecendo em todas as áreas de conhecimento do mundo. O que é interessante com isso daqui? É que, primeiro, eu não vou conseguir mais prever o que vai acontecer. É muito rápido. Porque as grandes inovações é quando acontece um choque de 2 ou 3 tendências que se encontram, né? E isso daqui vai começar a acontecer muito mais rápido. Logo, eu não vou conseguir prever o que vai vir pela frente. Eu tenho que ter capacidade de reagir rápido. E aí, para eu conseguir reagir rápido, eu tenho que ter a adaptabilidade. Para eu ter a adaptabilidade, eu tenho que estar sempre em contínuo construção e reconstrução. Então, toda essa não só a educação, mas medicina,
marketing, direito, absolutamente todas as áreas hoje, com a chegada da IA, elas estão ganhando uma velocidade tão grande que tudo que a gente conhecia vai ter que ser reconstruído. Então, assim, tudo que a gente aprendeu na faculdade, em marketing, em contabilidade, em desenvolvimento de software, em comunicação, tudo isso meio que caiu por terra, graças à velocidade da IA, que vai causar revoluções em todas, e já está causando revoluções em todas as áreas, e logo os padrões que a gente conhecia já não encaixam mais. Se você tentar replicar esse padrão, se eu tentar colocar hoje, fazer o que eu fazia há 3 anos atrás, ele não vai encaixar direito. Uhum. Só que o grande problema é que qual que é o novo padrão? A gente não sabe. Não sabemos ainda. A gente está construindo os novos padrões. E talvez nem exista mais um padrão, né? Eu acho que o ser humano gosta de padrão. Se ele não vê padrão, ele entra em pânico, Será? entendeu? Ele precisa reconhecer padrão rápido. Então, eu acho que a única coisa que a gente ainda não como está em construção, a gente ainda vai levar um tempo até que se solidifique algumas coisas que começam a dar certo. Uhum. E que você começa a falar, tá, isso aqui é um padrão, é por aqui que a gente vai, entendeu? Aí todo mundo começa a replicar a mesma coisa. O que me preocupa um pouco desse cenário todo é que eu acho que a gente vai começar a ter uma separação entre as pessoas que estão criando com essa ambição e com essa vontade, com a força dessas ferramentas, e quem está tendo uma atitude muito passiva em relação a elas. A gente viu isso acontecer, por exemplo, nas redes sociais. Né? Quando as redes sociais surgiram, elas surgiram com essa promessa de ser, puxa, né, agora temos uma praça pública enorme, onde as pessoas vão poder expressar suas vontades, suas ideias. Seus amigos do passado se reencontram. Se reconectar, a gente vai aproximar o mundo de uma grande aldeia global e tal. E ao longo do tempo que a gente foi vendo aqui, né, uma quantidade absurda de conteúdo péssimo, muito conteúdo igual, polarização, e muito bolhas. Conteúdo igual, porque todo mundo vai replicando o que viralizou, sei lá. Exato, né? E agora, imagina que agora você está dando ainda, né, ferramentas para que essa atitude passiva e, entre aspas, preguiçosa, se expanda ainda mais, né? A quantidade de videozinhos criados por IA e textos e tal. Então, eu acho que se a gente quer construir, né, imaginando que a gente vai reconstruir muitas coisas, né, praticamente todas as áreas da vida humana vão passar por uma reconstrução agora a partir de um outro paradigma, a gente tem que imaginar que para chegar num novo padrão, a gente não... Eu tendo a achar que a gente não deveria ter uma atitude muito passiva em relação a isso. A gente vai ter que ter intencionalidade para construir isso de um jeito que enalteça e valorize, né, o lado, bacana e... humano, de certa forma. Humano e grandioso. E, cara, o quanto essas ferramentas realmente vão permitir, talvez, que a gente consiga resolver os grandes problemas da humanidade, né? Como é que a gente... gera prosperidade para todo mundo, não deixa um monte de gente para trás, como é que a gente, cara, leva alimentação, saúde, educação para todo mundo, como é que a gente, cara, leva o mundo, né, o ser humano para fora do planeta e busque ampliar ainda mais os horizontes. Cara, tem várias das coisas que a gente, né, acabe com as guerras, enfim, a gente deveria, eu tenho talvez um lado romântico, assim, de falar, poxa, agora a gente tem ferramentas que nos habilitam a fazer isso, né? Se a gente tiver a intenção de construir isso. Porque não vai ser... né? Não vai ser o acaso que vai nos levar ao lugar que a gente quer. A gente vai ter que ter essa intenção e construir os fundamentos que nos levem para isso. Eu tenho muito essa preocupação, de certa forma, e sempre
coloco isso em discussões quando eu estou conversando sobre inteligência artificial com pessoas de diversas áreas e até níveis de carreira e tal, que é justamente como a gente está usando a tecnologia, né? Então até avaliar, eu quero usar a IA para tal atividade? Faz sentido? Eu sou uma colunista no jornal. Faz sentido que a minha coluna seja escrita pelo GPT? Pode fazer? Até que ponto? Né? E eu, às vezes, eu sinto que falta justamente a gente... E aí eu tô falando a gente mais aqui, tá? Talvez o CEO da OpenAI, esses caras, né, que estão ali realmente construindo tudo, talvez eles tenham os dilemas deles e as discussões deles. A gente estava até conversando aqui antes, né, sobre questões governamentais e tudo mais, e tudo isso acaba sendo discutido nesse outro nível, né, de quem tá ali colocando esses produtos no mercado. Mas a gente aqui do outro lado que está recebendo isso e utilizando, a gente está fazendo essa reflexão de como a gente está colocando essa ferramenta no nosso dia a dia, ou o porquê que a gente está usando, em que área que a gente está colocando. Eu estou usando de forma que eu estou emburrecendo, ou isso realmente está me ajudando a ser melhor? Eu tenho esse dilema às vezes comigo, assim, eu falo, nossa, eu estou usando, mas será que eu estou realmente tirando o melhor disso e usando de uma forma que faz sentido, ou eu só estou pasteurizando o meu trabalho, sabe? Você vê como, né, esses dilemas são dilemas essencialmente humanos e que para mim, mostram que o papel, sei lá, agora da indústria da educação vai ter que ajudar a gente a desenvolver esses novos skills, que sempre foram coisas importantes, mas que a gente meio que sempre tratou isso como algo inato do ser humano. Mas, cara, como é que a gente estimula a reflexão sobre esses julgamentos? Isso é o ser humano. A máquina não vai tomar essas decisões, né? Julgamento, senso crítico, resolução de problemas, né? Inspiração, criatividade. São coisas que eu tendo a achar que, à medida que a IA vai assumindo partes do trabalho operacional das coisas, são as partes que vão ser cada vez mais valorizadas no ser humano. Mais valorizadas e mais necessárias. Porque tem momentos que é o ser humano que vai fazer a diferença, né? Não é mais só sobre a execução de uma tarefa. É sobre, cara, faz sentido eu construir isso aqui que eu estou construindo? Faz sentido eu tomar essa decisão em detrimento daquela outra? Cara, são questões essencialmente humanas essas. E eu tendo a achar que são skills e habilidades que a gente pode ajudar a desenvolver. E que, de repente, a gente tenha parado de desenvolver por ter colocado a educação numa questão de escala, numa questão de uma era industrial que precisava ser daquele jeito, e, de repente, a gente fez com que as pessoas parassem de ter pensamento crítico e essa busca do aprendizado até, né? Exato, é isso. Isso é uma coisa interessante, que eu acho que assim, a gente chegou num momento de reset da sociedade. E eu sou super positivista quando eu penso na IA como nosso parceiro, né? Porque o que eu vejo hoje, primeiro eu concordo contigo, assim, eu acho que a intencionalidade ela cada vez vai estar mais presente, porque uma vez eu tava pensando assim, né? Pensando assim, até filosoficamente, em termos de religião e tal, do tipo, Deus não criou a gente para gerenciar as coisas. Criou a gente para criar coisas. Que era o que a gente estava conversando sobre builders, né? Então a gente está numa era de construtores, porque o ser humano é muito criativo. Se você pensar que a gente saiu da caverna fazendo fogo, né? Arminha com pedra. E a gente coloca hoje o ser humano no espaço, né? Numa jornada relativamente pequena e cada vez com mais velocidade, porque a tecnologia foi impulsionando isso daí. Cara, tudo isso é daqui. Tudo isso
tudo que a gente tem hoje saiu do cérebro humano, assim, da criatividade de ligar os pontos, de olhar um pássaro e falar, cara, por que não pode voar? Né? E começar a construir máquinas e formas de você fazer aquilo dali. Então, a gente tem isso daí na nossa essência. Só que a gente não tem recurso. Só quem consegue construir as coisas são quem tem recurso. Quem consegue vender melhor uma ideia, conseguir um patrocinador, um investidor, tipo Michelangelo, ou vamos pegar o Da Vinci. Cara, o Da Vinci só conseguiu construir aquilo tudo porque ele teve patrocinadores. E teve gente bancando. Só existe porque a igreja pôs dinheiro. Teve gente bancando, né? Então, assim... E agora é interessante que com a chegada da IA, a construção ficou barata. Você pegar suas ideias e você colocar sentido nelas, e você colocar criatividade, e você conseguir construir uma série de trabalhadores ali que vão fazer o trabalho técnico, operacional, que às vezes você nem tem o conhecimento para fazer aquilo ali, você não tem o conhecimento para fazer um website. Mas se você quiser vender um sabonete que você criou, você vai precisar do website, vai precisar de mídia social, vai precisar... Então, o que antes era um baita de um bloqueio para uma pessoa começar a ser uma construtora, uma empreendedora, acabou. Ou está acabando, né? Conforme a pessoa vai adotando a IA no dia a dia dela, ela começa a cada vez ter mais superpoderes. Cada vez ela vai ficando mais... Caramba, mas igual você estava comentando que em 5 minutos você construiu um site, né? E, assim, nunca foi o teu objetivo, mas de repente você falou, opa, agora... É igual Matrix, né? Na Matrix tem aquele momento onde baixa na cabeça dele Kung Fu, aí ele, opa, agora eu sei Kung Fu. É a mesma coisa, agora você sabe montar um website, né? E isso acontece com qualquer pessoa. Não importa o nível social dela, ela tendo acesso a um celular, a uma conta numa dessas IAs, que as contas são gratuitas, os primeiros passos são gratuitos. Ela consegue fazer coisas maravilhosas, baseadas na criatividade dela, no que ela quer fazer. Então eu vejo que a sociedade ela vai dar um salto gigantesco nos próximos anos, porque todo mundo com essa criatividade que tem nativa e conseguindo libertar isso daí, colocar para jogo, né? Mas aí eu acho que entra no que ele falou, né? A gente entende criatividade como algo inato. Eu sou ou não sou. Ou eu sou, né? O ser humano é criativo mesmo, então ele tem ali, ele vai fazer. E eu concordo com você de que a gente tem uma possibilidade enorme de construir coisas gigantescas que você não tinha há 3 anos atrás. Como você falou, eu fiz um site em 5 minutos. Juntei meia dúzia de informação, dei uma orientação e eu nem esperava que ele fosse me entregar aquilo tudo. Eu falei, olha, minha preocupação é só o design e tal, não sei o quê. Eu falei isso para ele. Ele me deu um site pronto, navegável. Que pode ser uma base para construir outras coisas. Mas para você conseguir demandar dele, para que aquilo faça sentido, você precisa ter um senso crítico e repertório para aquela construção. Então, assim, talvez uma pessoa que não tenha feito o ensino médio e tenha feito a escola ali mais ou menos até aquela etapa, talvez ela não tenha repertório suficiente, nem senso crítico, para entender o que faz sentido daquilo. E aí você vai aceitando o que a IA te dá e vira coisa pasteurizada. Sim. Que todo mundo faz igual, um monte de texto no LinkedIn. Super concordo com isso. A gente vê, assim, porque a IA alucina também. Tudo bem, diminuiu e tal, não sei o quê, mas a gente não dá para ainda receber o que a IA fez e aceitar sem... Agora, para você olhar o resultado de um trabalho e falar, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá certo, isso tá errado, isso me ajuda, isso me atrapalha. Cara, isso é repertório, né? E muitas vezes você vai conseguir esse repertório. Na escola tem coisas que você vai conseguir esse repertório na vida, né? Dando cabeçada e acertando, errando e tal. Mas ainda assim, o que a gente percebe é
é que pessoas com mais repertório, com mais senso crítico, com mais contexto, no fim a IA responde a contexto. Quanto mais contexto se alimenta, mais volta coisas legais, né? Sim. Tudo bem. A gente vê, e a IA, ela meio que absorveu todo o conteúdo do mundo, todo o conteúdo publicado na internet no mundo, né? Sim. Isso não significa que é todo o conhecimento do mundo, porque, cara, tem, sei lá, 90 e tantos % de todos os dados que estão sendo gerados que não estão na internet. Você fala, no mundo físico, está aqui, está nessa troca, né? A câmera capta um pedaço, mas não tudo. Então, a IA ainda não tem todo o contexto do mundo, né? O contexto quem vai alimentar são as pessoas. Então, eu tendo a achar que, assim, a gente precisa continuar acelerando também o desenvolvimento do ser humano, da educação, do repertório, do conhecimento humano. Uma das coisas que né, eu e o Paulo, a gente viajou juntos lá para o NVIDIA GTC e para o South by Southwest, e eu voltei muito impactado, porque né, óbvio que eu estudo muito isso e vejo, mas você sai de lá com uma coisa assim, cara, a humanidade está investindo volumes colossais de recursos, como talvez nenhuma outra tecnologia na história humana, para desenvolver inteligência de máquinas. Mas o desenvolvimento da inteligência humana, cara, segue padrões estabelecidos há 200 anos. De séculos atrás. Lá no NVIDIA GTC, tipo polo de tecnologia, master, blaster de inteligência artificial. Eu fui num dos painéis sobre como a NVIDIA está desenvolvendo conhecimento dos desenvolvedores para fazer uso das tecnologias dele. E era o quê? Um professor numa sala de aula fazendo tarará. E eu falo, puxa, será que não tem outros jeitos da gente fazer isso? Não, com certeza tem. Acontecer, na escala e na qualidade e na velocidade que a gente vai precisar, porque a gente vai precisar cada vez mais. Então, mas isso que é legal, porque assim, o mundo está aberto de novo. O mundo zerou. Então, qualquer um pode repensar como é que vai ser a educação, como é que vai ser o direito, como é que vai ser o marketing. Está aberto. É uma página em branco. Agora cabe a nossa criatividade, o entender os padrões, os novos padrões, criar novos mercados. Tem um monte de mercado que nem existe e que está ali esperando ser criado. Então, assim, eu acho que a gente está numa era muito mágica, assim, para a sociedade. Obviamente, dá medo pra caramba. Todo mundo que não entrou ainda de cabeça deve estar com baita do medo, né? Mas o mais interessante é tão incrível o que veio com a IA que ela é a tecnologia mais inclusiva que já existiu na nossa história. Porque pensa, vamos pensar assim, cara, o ser humano sobreviveu na Terra, que é um lugar super hostil, tempestade, frio, sol, fome, criaturas no entorno, doenças. Cara, é um ambiente que não é para qualquer um, né? Tanto é que é engraçado aquele filme Guerra dos Mundos, quando o alienígena chega que ele morre. Porque ele pega uma gripe, pega alguma coisa assim e morre, né? Então, assim, é um ambiente hostil, mas, cara, durante milênios, o ser humano foi passando conhecimento um para o outro e, obviamente, o corpo também foi se adaptando ao ambiente, ao meio e etc. Mas pensa, durante milênios o conhecimento não foi passado escrevendo. Total, e hoje a gente pensa assim, nossa, mas eu tô parando de saber como é que eu escrevo. Não tem esse tipo de coisa? Será que é um problema, né? Será que é um problema? Porque o conhecimento sempre foi passado do jeito que a gente está aqui agora.
sentado, uma fogueirinha ou numa mesa ali, e a gente conversando e transmitindo conhecimento um para o outro, né? E nos últimos 500 anos, talvez, que começou o negócio de aprender a ler e escrever, né? Para poder transmitir o conhecimento em escala, né? Porque um professor não consegue dar conta de todo mundo. E, na verdade, a gente pode, de repente, até repensar isso. Do tipo, eu não preciso mais... Óbvio, pessoal, calma, assim, é só viagem, tá? Mas talvez eu não precise mais estar preocupado em aprender a ler ou escrever, porque, putz, cara, a tecnologia está vindo e a transmissão do conhecimento ela está vindo de uma forma muito mais fácil. Sim. Você imagina, tipo, quantas pessoas no Brasil hoje não sabem funcionalmente ler e escrever? Então, mas aí... E elas podem... É uma loucura. E elas podem pegar... O celular, a maioria tem, porque até com a pandemia todo mundo se digitalizou para ter Bolsa Família, etc. Então tem ali uma continha do... E um celular vai ter a conta bancária, né? A conta ali para poder receber o Auxílio Família, etc. Cara, eu consigo conversar com a IA sem eu saber ler ou escrever. Mas aí vamos pensar na educação, né? E até nessa coisa do Então, ler, eu estou pensando na educação. Não, sim, mas eu não preciso mais aprender inglês, eu não preciso aprender mais idioma nenhum. Daqui a alguns anos eu vou pôr um óculos, vou pôr um fone, eu vou conversar com você falando chinês, eu estou ouvindo em português. Então... Mas vou aprender um idioma. Não é só para você falar com a outra pessoa ou entender a outra língua. Aquilo te desenvolve em outras questões. Exato. Em aprender a cultura daquele povo que usa aquela língua. A gente aqui, por exemplo, tem muita cultura americana. Por quê? A gente vai aprender inglês, você vai estudar o Halloween, você vai estudar o cinema americano, sei lá, né? Você acaba absorvendo umas outras informações que vão além do aprender o técnico. Né? A questão a questão não é só, você não... tem uma questão da educação que a gente foi deixando de lado, que eu não aprendo algo para que aquilo seja útil tecnicamente para alguma coisa. Até a gente fala muito assim que a literatura, por exemplo, perdeu espaço para os livros de autoajuda ou os livros técnicos, né? Se você for pegar as listas dos mais vendidos, não são romances, não são esses livros. Porque a gente entende que, eu vou ler esse livro porque não vai me trazer nada útil para eu usar na minha vida. Então eu vou ler o livro técnico que vai me ajudar a usar a IA para não sei o quê, ou o coach para você alcançar a carreira de sucesso, se leva, sei lá das quantas. Porque isso está me dando ferramentas técnicas que eu vou aplicar no meu dia a dia. Mas tem o lado da educação que eu lendo Machado de Assis, eu vou ter repertório e discernimento e análise crítica e julgamento para tomar decisões que podem ter a ver com esse mundo mais técnico, mas que não tem necessariamente uma conexão direta. Isso vale para o idioma, isso vale para o ler e escrever, por exemplo. Eu entendo que você consegue se comunicar com a IA sem saber ler e escrever. Mas se você não sabe ler e escrever, você não sabe interpretar. Você acredita em tudo que te falam. Então, assim, quando a gente fala em analfabeto funcional, é por isso. Ele sabe o técnico de ler e escrever, mas ele não tem discernimento para olhar um discurso político e falar, putz, esse cara aqui tá falando isso, mas tem a outra coisa, ele não consegue fazer essa interpretação. É legal, porque agora a gente vai começar a quebrar o pau. Porque, assim, como é que eu raciocino esse negócio? Cara, eu conheço um monte de gente que sabe ler e escrever pra caramba e toma um monte de decisão errada e não sabe interpretar as coisas direito e aceita qualquer coisa. Porque não é só... Não, pô, pessoas formadas e com mestrado, etc., que, cara, entram em linhas de raciocínio, de bolhas, etc., e ficam lá, porque é um lugar de conforto dela de eu tenho a minha tribo. O ser humano é muito tribal, então ele gosta de estar na sua tribo e se reconhecendo ali que você faz parte de uma tribo. Mas, cara, pensa no seguinte. O quanto que
o esforço cognitivo, ele ele muitas vezes ele impede as pessoas de evoluir. Aí você estava falando, por exemplo, da língua inglesa ou espanhol, seja lá o que for. Cara, não é todo mundo que consegue bancar isso. Então, a partir do momento que você tem algo que não está disponível para todo mundo, você já está criando uma barreira. Uhum. E todas essas barreiras estão se quebrando com a chegada da IA. Uhum. Então, por exemplo, se antes eu quisesse... Eu sou uma pessoa humilde, que moro, no interior do país, não tenho acesso a uma biblioteca, não tenho acesso a professores, eu não tenho acesso a nada. Mas eu tenho um celular e me apresentaram a IA. Eu não sei escrever, eu não sei ler. Ele tem acesso à internet, ele já tem acesso a tudo isso. Eu não sei escrever e não sei ler. Uhum. Tá? Eu tenho um aparelhinho que eu tive que comprar para poder ter o meu Bolsa Família e etc. E nesse aparelhinho me apresentaram uma IA que ela tem ali a possibilidade de eu falar com ela e ela fala comigo. Mas, isso é transmissão de conhecimento, isso é aprendizagem. Eu concordo. Uma pessoa que antes tinha uma barreira de escrever e de ler. Eu concordo, mas para uma pessoa que não sabe ler e escrever, que está completamente isolada de tudo, não tem acesso a nada, só a essa ferramenta, ela não vai saber usar essa ferramenta. Ela não vai saber no começo, mas a ferramenta ela é tão intuitiva, porque não é conversar. Se você apertar o botão hoje... Isso eu não sei se eu consigo concordar muito, mas assim, porque assim, o que eu vejo? Hoje qualquer pessoa consegue aprender qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer hora, de graça, né? Via internet. Você consegue. No YouTube, você consegue aprender qualquer coisa. Tem coisas muito boas de educação. Então, por que a gente não tem gênios da física em escala? Por que a gente não tem... Vamos falar a gente falou de inglês e de idiomas. Por que se todo mundo tem o Duolingo também é de graça, né? Por que então a gente não tem uma proficiência do brasileiro? Hoje no Brasil, estima-se que 1% das pessoas seja fluente. Algo em torno de 5% arranha o inglês. Ainda tem 95%. E o conhecimento está disponível, de graça. Então, eu não acho que se trata da tecnologia, né? E eu também tenho dúvida se a IA é de fato assim tão inclusiva, né? Porque beleza, o GPT é de graça no modelo no tier, mas os modelos, né, de fronteira ali, eles estão caros e eu tendo a achar que os mais, né, vai ficar cada vez mais caro. Vão ser cada vez mais caros. Então assim, mas eu acho que assim é um pouco papel da indústria da educação por meio de tecnologia. Para mim, não é só tecnologia bits e bytes, né? É tecnologias também no sentido de metodologias, de formatos e tal, de dar essa acessibilidade, né? Cada vez mais acessibilidade. Eu acho que tem muitos casos legais de mostrar, cara, como a gente está levando conhecimento. Você também não precisa aprender, você não precisa saber escrever, não precisa saber ler. Você consegue ver um vídeo do YouTube, você consegue supostamente absorver conhecimento. Tudo que está disponível lá. Mas eu tendo a achar que assim, o grande desafio da indústria da educação não é mais o conhecimento. Antigamente as pessoas iam numa instituição porque eram os detentores do conhecimento. Hoje, o diferencial da indústria da educação é o engajamento. Como é que eu faço essa pessoa entender que ela precisa desenvolver alguma coisa e permaneça naquela jornada? Porque a gente aprende, cara, no tempo. A gente não consegue download do Kung Fu do Matrix. Ainda não chegamos lá. Né? Talvez o Musk lá com a Neuralink vai desenvolver isso daqui a uns anos, sei lá. Não sei, né? Mas enquanto isso a gente precisa sim se desafiar e precisa sim, na minha concepção, a gente precisa desenvolver algumas habilidades mesmo da letra cursiva, porque assim tem outras coisas que a gente está aprendendo com isso, né? Quando você desenvolve a letra cursiva, você está desenvolvendo coordenação motora fina, que é uma coisa que vai te ajudar em vários outros aspectos da humanidade,
desenvolvimento de línguas, você vai, além de aprender a cultura e tal, você vai ajudar a fazer várias outras sinapses na sua... Porque tem conceitos na língua dos outros que não existem na nossa. Não sei se você... Um dos livros que eu mais gosto, assim, é 1984, né? Que fala de um Estado autoritário e tal. Uma das estratégias daquele Estado autoritário para controlar mais as pessoas é criar uma nova língua, chama novilíngua, em que eles vão reduzindo o número de palavras e de conceitos. Porque se você não consegue imaginar, né, algo diferente do que o governo lá, o Estado, você vai está te provando, encaixotando você ele, vai né? ficando mais, né, limitado. Então, assim, eu acho que a gente tem que estimular o desenvolvimento de repertório. A gente tem que estimular, né, a ampliação da mente humana para outras... eu acho que vai ter um baita de um papel para isso, mas tem que ter intencionalidade. A gente tem que levar para esse lugar. Isso com certeza. O meu grande ponto é democratização, quando eu penso assim, cara, humanidade. Muita gente não vai ter acesso ao tipo de conhecimento que a gente consegue ter, né? Porque quanto mais refinado, é exatamente o que você falou dos modelos. Quanto mais avançados, mais caros eles são. Então, quanto melhor é a faculdade, mais cara ela vai ser. Mas o legal é que, beleza, e para quem não tem nada, tem alguma coisa. Por mais que a pessoa, no primeiro momento, ela não vai conseguir, né, ter tanto discernimento para usar bem e tal, são os primeiros passos. Os primeiros passos para ela começar a entrar numa sociedade mais de conhecimento. E aí o que eu imagino disso que você está falando é democratização até no sentido de vai ser mais barato. Então eu vou conseguir fazer um curso de inglês mais barato. Hoje já é possível, né? Mas acessibilidade, para mim, é acessibilidade. No jeito de fazer, se é por vídeo, por texto, por áudio, é por, né, plataformas, e é acessibilidade em termos financeiros. Como é que a gente cria formas de tornar isso mais acessível? Eu acho que, assim, no Brasil, olhando para o Brasil, a gente tem uma baita oportunidade, porque, assim, a gente tem a universalização da escola, né? Todo mundo é obrigado a ir para a escola, né? Todo mundo vai. Sim. A grandíssima maioria das nossas crianças e adolescentes estão na escola. O que eu acho que a gente precisa fazer agora é elevar o nível da escola, elevar o nível do engajamento dessas crianças e adolescentes na escola. É a gente permitir que também os adultos permaneçam aprendendo, porque é aquilo que você estava falando do executivo hoje em dia. Ou o executivo entende que não é mais só no mestrado, no doutorado, tal, que ele vai continuar aprendendo, mas ele precisa manter uma jornada de aprendizado contínua, não é ininterrupta. Não dá mais para você se permitir falar, não, agora eu já sei tudo que eu precisava saber na vida. Você vai precisar continuar nessa jornada, né? Então eu acho que a gente vai ter que combinar muitos desses elementos. Eu acho sim que a escola presencial, onde você vai para um lugar, troca ideia, tem acesso a coisas, um estimulando o outro, o papel do professor tem um papel fundamental que vai além do celular no seu bolso. Assim, mas eu vou dar um exemplo de... Hoje a gente... Está tão barato o conhecimento que tem algumas coisas que são totalmente ilógicas se você repensar elas, tá? E a minha cabeça é meio doida, então toda hora ela está repensando as coisas. O Brasil não precisava ter limitação de vaga em faculdade. Simples assim. A partir do momento que chegou o EAD, a educação à distância, né, o Brasil não precisava mais limitar as vagas nas faculdades. Todas as vagas, tirando uma ou outra coisa, tipo medicina, odonto, que você tem que estar ali mexendo com materiais físicos e tal. Porque o que é a vaga? É a limitação de espaço. Então, você tem ali uma USP, que você tem ali um prédio,
Você tem tantas cadeiras que você consegue colocar, tantas salas, cada sala é um módulo, um professor, e é isso a tua limitação. E aí isso daí gera 100 vagas todo ano, que podem entrar apenas 100 alunos, de 2.000 que estão querendo fazer aquele curso. O Brasil, qualquer país hoje que investe em educação, e o Brasil investe em educação, só investe mal, mas tem muito dinheiro, né? Ele poderia chegar e simplesmente fazer assim, pega os melhores professores de engenharia do Brasil, bota eles num estúdio e vamos fazer todas as aulas, todos os módulos, e disponibiliza. As pessoas só vão passando de período conforme elas passam na prova. Né? Aí, para ir para a prova, de repente ela vai lá para um lugar igual se faz hoje com o Enem. Sim. Ela vai lá para fazer a prova física, pronto, passou. O material, todo o conteúdo está disponível 24/7. E é muito mais barato se você pegasse todos os melhores professores e botasse no estúdio. Sim. E você dá vaga para todo mundo. Você quer fazer marketing? Eu tendo a achar que assim, as grandes universidades privadas do Brasil já atuam, de certa maneira, nesse modelo. Né? O EAD é o grande vetor de crescimento do ensino superior no Brasil. Mas eu tô falando gratuito, entendeu? Entendi. Gratuito, eu acho que... O que eu acho que tem um desafio aqui ainda é que, assim, quando você olha desempenho acadêmico, quem opera 100% online ainda tem um desempenho acadêmico um pouco inferior. Eu acho que essas curvas estão diminuindo, mas eu acho que tem ainda um pouco dessa história da a presença seria importante. Para algumas formações é absolutamente indiscutível, né? Especialmente as ciências da saúde, né? E tal, mas eu tendo a achar que no fim é um pouco do engajamento, assim. O nosso nível de conexão e atenção aqui né? Quando você vai fazer uma reunião online, por que eu vejo assim um movimento, por exemplo, das empresas voltando com presencial no escritório, né? Pô, agora eu posso ter talentos do mundo inteiro e tal, porque tem um pedaço, e eu sou favorável do remoto, eu tenho, né, também, já gerenciei equipes com gente em vários lugares, você tem que criar os rituais certos para os formatos certos, para criar... Mas eu acho que a gente precisa encontrar formas, no contexto educacional, especificamente agora falando, que é engajamento. Como é que você cria maneiras de fazer com que as pessoas persistam? Porque é difícil, não é fácil, né? Como é que você tem que suar um pouco, né? Você tem que enfrentar dificuldades. E eu acho que hoje, né, o lado o risco que a gente tem das coisas estarem cada vez mais simples, mais fáceis, a gente está perdendo um pouco dessa disposição a enfrentar um obstáculo, né? São 2 os principais motivos de desistência de um aluno nos nossos cursos lá no CNA, e qualquer outro curso é sempre isso. Ou a pessoa fala que não tem tempo, ou ela fala que não tem dinheiro. São essas 2 coisas. E aí, curiosamente, o Brasil é o lugar com a maior audiência do TikTok no mundo. Tempo existe, então? Tempo de coisa. E é o lugar onde bets roubam orçamento de supermercado. Então, eu estava vendo 30 bi por mês. Então, assim, as pessoas têm dinheiro e têm tempo. Tempo e dinheiro, no fim, é uma questão de prioridades. É onde eu defino colocar isso. E as pessoas hoje tendem a ter aquela coisa tipo da resposta rápida, da resposta fácil, daquilo que é mais simples. Em vez de eu batalhar para conseguir desenvolver uma habilidade para ir no mercado e conquistar alguma coisa e ganhar dinheiro, não, eu tento ganhar dinheiro na bet, né? Em vez de eu consumir meu tempo numa coisa que edificante e tal, não, eu prefiro gastar tempo aqui com a rede social. Então, eu acho que a gente vai ter que criar formas de fazer com que educação seja tão engajador quanto as redes sociais, seja tão viciante quanto as bets, né? Mas, enfim, usar esses mecanismos para algo edificante, que desenvolva essas habilidades técnicas, comportamentais, né? E esse mindset que a gente vai precisar. Você acha que isso é possível? Eu sou otimista, eu acho que é possível, sim. A gente tem casos legais, né? A gente foi visitar
lá em Austin uma escola super bacana, que é a Alpha School, em que, por exemplo, usa a inteligência artificial para passar um pouco a parte do conteúdo mais acadêmico de uma forma personalizada, mais rápida, né? Então, se você está num nível de matemática, você vai ter de um jeito, né? Eu vou ter de outro, e por aí vai. E o resto do tempo da escola são desenvolvimento de projetos, são desenvolvimento de habilidades sociais e tal. E o que eles nos mostraram lá, assim, que muitas crianças querem que as férias aconteçam na escola, porque é na escola que elas conseguem dar vida à paixão que elas têm, elas conseguem colocar de pé, né, Acaba se motivação conectando com o que está acontecendo com ali, o de fato, entorno né? e tal. Então, eu gostei muito de uma frase que eu ouvi lá, que ele fala assim, né, kids should love school, né? As crianças precisam amar a escola. Então, toda vez que meus filhos falam assim, minha escola, né, não quero ir para a escola hoje, está chato, eu falo, puxa, esse é o tipo de coisa que a gente precisa combater, né? Ou propiciar um ambiente que as pessoas, né? Não só as crianças, adolescentes, os adultos, os idosos, né? A gente vai ter que continuar aprendendo cada vez mais, porque os nossos desafios como humanidade não vão terminar, eles só vão mudar de patamar. Mas a gente vai querer continuar sonhando em coisas maiores, a gente vai querer. A gente precisa Então a gente vai continuar aprender a amar aprender, né? Um pouco Exato, isso. é isso. Aprender a amar e aprender a aprender. Porque aprender não é algo que você desenvolve, né? Pega a leitura, você vai, pega um livro a primeira vez que você vai ler, puxa, demora, aí você fica com sono, aí daqui a pouco você desenvolve aquela habilidade, aí você começa a ler mais rápido, você começa a entender as palavras, o analfabeto funcional que a gente falava, não é que muitas vezes ele reconhece as letras, você conhece as palavras, mas ele não consegue conectar, né, uma sílaba com a outra e aquilo formar uma frase lógica que se conecta e tal na cabeça. Isso é prática, isso é esforço, isso é energia que a gente tem que colocar para fazer. Então, estimular que as pessoas, né, consumam a energia dessa forma, né, invistam a energia delas dessa forma, é o que a gente precisa estimular. E se a gente for pensar, né, a gente tem uma geração que está entrando no mercado de trabalho formada da maneira antiga, vamos dizer. Mais tradicional. Mais tradicional. E a gente ainda está com essa escola mais tradicional. O que vocês diriam para essas pessoas? Ou até para profissionais que já estão no mercado e precisam se adaptar a um novo mundo, a uma forma de trabalho diferente, aí até pensando em você, né? Que tipo de profissional você gostaria de contratar aqui na Fink e tal? Não quero contratar. Não quero mais? Nenhum mais, chega, tá bom. Já tem gente demais já. Mas, 6 pessoas tá too much. 6 pessoas já... 6 ou 7, né? 6. Não inventa 7, não. Eu sou 7. Tá bom. Mas vamos pensar, né, que profissional que a gente gostaria de ter nas empresas e tal. Vocês conseguem esboçar que orientação dar para essas pessoas? O que elas precisam fazer para se tornarem esse profissional do futuro? Eu acho que está muito ligado nisso daí que a gente está falando. Eu acho que eu tenho que desenvolver a disciplina de querer aprender e me desenvolver. Não importa no que for. Porque hoje a gente está falando que a gente precisa se desenvolver em IA. Daqui a pouco a IA vai estar tão fácil que ninguém vai precisar se desenvolver em IA. Vai ser um outro bicho. Mas nos próximos 10 anos, ou 5, cara, você vai ter que descobrir como é que mexe nesse bichinho para você estar competitivo no mercado. Seja no mercado de você ser empregado, seja de você ser um empreendedor, né? Mas tudo vai estar muito baseado na tua capacidade de ir aprendendo novas coisas e reaprendendo coisas e desfazendo conceitos que às vezes já ultrapassaram muito rápido, né? Então, assim, acho que hoje um profissional que está no mercado, né, que quer continuar ativo, produtivo e tal, não tem outro caminho, é educação.
E não é uma educação formal. Você pode ter a formal, você pode ter a informal, mas é estar buscando continuamente conhecimento e aprendizado e meter a mão na massa, porque não é só ficar vendo YouTube, né? Você tem que ir lá e começar a mexer nas coisas, colocar aquilo dali em vida real, porque aí quando você coloca na vida real, aí que você começa a ver que não é tão fácil como era no YouTube, tem uma outra coisa que você tem que aprender ali na hora e se desenvolver. Isso vai ajudando o teu cérebro a expandir, né? A abrir novos caminhos, etc. É uma jornada natural, acho que a humanidade já está nessa, né? Assim, quem fica parado morre de fome, né? No final das contas. A humanidade ela vem fazendo isso daí. Vai ter um grande incentivo, infelizmente, por causa da própria IA. A IA vai colocar muita gente na rua por causa da substituição de tarefas que eram mais fáceis para a IA fazer, vão acabar gerando esse desemprego. Não vai ser um desemprego que eu acho que vai ser em massa todo mundo ao mesmo tempo, porque cada empresa está no ritmo e tal. Não é uma coisa que vai ser igual foi a pandemia, do nada, de repente, virou e todo mundo está num novo ambiente. Então, vai dar tempo para as pessoas correrem atrás do seu próprio desenvolvimento pessoal. E eu acho que o grande desafio hoje, além dessa questão da motivação, que eu concordo, assim, que, putz, como é que eu gero motivação numa pessoa? Né, eu consigo mexer nos botões dela que ativam aquilo que realmente motiva elas, é super complexo esse negócio, mas também tem uma questão de a gente não saber para que eu vou estudar. Eu vou estudar para ser o quê? O que vai sobrar dentro desse mundo novo, né? Então esse eu acho que é o segundo ponto que eu acho que é o que dá mais frio na barriga na gente, de pô, vale a pena estudar marketing? Eu estar na faculdade e tal. Eu não tenho muita resposta, assim, para... A minha sensação é que, assim, essa história as pessoas estudavam uma técnica X, né? Vou estudar marketing, ou vou estudar... Eu tendo a achar que essas fronteiras vão ficar mais abertas, assim, né? Eu acho que a gente vai ter que... Porque o conhecimento técnico, você vai acessar quando você vai precisar dele, né? Salvo algumas coisas que, puxa, você só desenvolve depois de muita prática, mas eu tendo a achar que o conhecimento a gente vai acessar. Eu acho que realmente, assim, que a gente vai precisar desenvolver são essas habilidades que estão em torno disso, né? Como eu acesso a competência que eu preciso, como eu conecto as pontas, e é isso, tem que estar obcecadamente querendo aprender e se desenvolver, porque e esse para mim vai ser o grande diferencial. Eu voltei, né, desses eventos esse ano, em particular o GTC e o South by Southwest, com uma convicção de que esse movimento vai ser um pouco mais rápido do que eu imaginava, assim. Eu voltei, assim, cara, com um sentimento de que a gente vai ter disrupções maiores, assim, né? E esse sentimento anti-AI vai começar a surgir, né? Já está surgindo, lá nos Estados Unidos já é mais forte. Tem gente... Tem manifestações até, né? Gente indo na porta da casa do Sam Altman, não sei o quê. Da mesma forma que foi quando veio o Uber. O Uber e o taxista. Então, mas você vê, se você posta um vídeo feito por IA hoje no YouTube, falando da sua marca, tem gente, né? Isso aconteceu também com a gente lá no CNA, um monte de gente, mas é feito por IA, não sei o quê, já como um tom de crítica. Porque eu acho que as pessoas estão começando a sentir que aquilo sim está mexendo na vida delas, ali no dia a dia. Mas assim, não tem movimentos da sociedade que são inexoráveis, vão acontecer, assim. Então você pode criar uma certa... Vamos pensar, esse movimento vai parar? Vai diminuir? Vai diminuir a quantidade de IA? Vai diminuir o ritmo de desenvolvimento de soluções de vídeo em IA? Não, só vai aumentar. Então, se você é uma pessoa que produz vídeo e acha que seu trabalho é produzir e editar vídeo, talvez você tenha que repensar realmente o seu papel. Agora, se você é um criador, se você pensa assim, agora eu tenho jeitos novos de contar uma história, agora eu tenho jeitos novos de...
sensibilizar as outras pessoas. Agora eu tenho jeitos novos de distribuir aquela criação. Puxa, meu, o seu universo se amplia de um jeito tão maior, tão, né? Porque agora você passa a ver aquilo como um aliado seu para você viver o seu propósito numa escala que você nunca imaginava ser possível antes. Mas tudo isso, no fim, são chaves na sua cabeça que você tem que criar e se desenvolver e se desafiar. Vai ser difícil. No começo, poxa, vai ser difícil. Não só no começo. É que nem no videogame. A primeira fase é mais fácil, mas você demorou pra... Aí, poxa, você vai fazer de novo a primeira fase, você, pô, tá simples. Você precisa de mais desafios. Mas você tem que estar disposto a avançar de fase cada vez mais. Porque, no fim, isso é o que vai ser o grande diferencial das pessoas, quem vai ter mais acesso, quem vai ter menos acesso, quem vai conseguir conquistar mais coisas, quem vai ter mais espaço, quem vai construir os novos negócios, vai, no fim, ser quem ativou esse gatilho mental de entender que ele pode construir muito mais do que ele podia antes. Mas o quanto que eu concordo plenamente, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, é do ser humano buscar o conforto, buscar a economia de energia, né? É da nossa natureza esse poupar energia, seja cerebral, seja do corpo. Então, assim, por ser da nossa natureza, isso vai ser um problemaço, né? Porque as pessoas... Não tá no nosso DNA eu querer estar sempre me esforçando. Porque, assim, o aprender é se esforçar. Sim. Você se especializar em algo é você repetir, você estudar, blá, blá, e isso tudo vai te cansando, né? Você deixa de fazer coisas, né? Que você vai deixar de ver um TikTok que te distrai, ou uma série de... Pô, para você ficar aprendendo um negócio novo, né? Se você fizer uma pesquisa... Sim. A maioria vai falar, não, cara, eu prefiro ficar vendo novela, Big Brother, é muito mais maneiro. Né? Sei lá. Né? Então, a gente vai ter uma complexidade na sociedade porque, sei lá, a pessoa é um contador. Ela fazia ali balanço contábil e tal. É uma rotina muito... que depois que ela estudou, se formou naquilo dali e começou a botar uma... Cara, a pessoa faz aquilo dali mais ou menos a mesma coisa, 15 anos, 20 anos. Né? Sem precisar de grande esforço. Sem precisar de grande esforço, sem precisar ter que... E tudo isso aí acabou, né? Porque essas funções, elas vão sair e ela vai ter que achar o seu novo papel na sociedade, né? E é ali que vai dar a dor nela, e aí vai ser o grande incentivo, porque ou é a cenourinha na frente ou é a cenourinha atrás, e a cenourinha vai estar atrás. Então a pessoa vai ter que correr muito para poder, cara, como é que eu pago minhas contas? Porque o que eu fazia antes já não dá mais. Aí eu acho que a transição natural vai ser, ela vai começar a mexer com o IA, por força, não porque ela queria. Hoje quem está fazendo isso daqui é mais os early adopters, as pessoas que estão mais, cara, querendo estar à frente, né? Ou não querer estar tão atrás. Mas em algum momento as pessoas vão começar a ser forçadas a, cara, você vai ter que encontrar teu novo papel na sociedade. Né? E aí começa toda a curva e a sociedade vai para um outro patamar. Eu acho que a gente, como sociedade, vai precisar construir formas de estimular as pessoas a desenvolver essas novas habilidades, né? Como é que a gente pensando no papel da escola, pensando no papel das instituições que ajudam a promover o desenvolvimento humano, eu voltei assim com uma vontade assim de realmente de imaginar uma grande coalizão, sabe? Da gente realmente imaginar como que a gente pode acelerar o desenvolvimento humano, como é que a gente pode tornar isso mais fácil, como é que eu consigo fazer, será que não tem formas criativas novas da gente aprender de um jeito legal, mais rápido, que não exija esse esforço, que eu não veja como um sofrimento, veja como uma coisa legal.
eu acho que realmente, assim, se a gente está colocando como humanidade, né, tanto recurso para desenvolver máquinas em escala industrial, né, pensando em como que os robôs vão aprender mais rápido, e como é que eu otimizo o chip, como é que eu otimizo o software, como é que eu otimizo a grid de energia que vai alimentar aquela fábrica de tokens. Cara, a gente poderia estar consumindo também bastante, né, uma parte importante desses recursos para, a gente entender como que a nossa cabeça humana, né, e como é que a gente, como coletivo humano, se desenvolve também, né, desenvolve essa inteligência humana numa escala, numa velocidade muito maiores do que a gente tem hoje. Perfeito, acho que Uma última pergunta. pode falar. Qual agente que você está construindo? Me conta um pouco. O meu, assim, eu vou contar do meu agente pessoal. Não vou contar. Legal, A gente está legal. desenvolvendo agentes, obviamente, né, em grande escala lá no CNA, em várias nessas disciplinas, para vendas, para aprendizagem, para desenvolvimento de conteúdo, para vários deles. Não, eu quero conhecer o seu. Mas o mais legal, eu desenvolvi a Rita. A Rita é a IA do Renato, né? Virou Rita, que eu queria muito aprender sobre OpenClaw, né? Então eu comecei a desenvolver ali a Rita. Cloud Code me ajudando a construir o OpenClaw da Rita, que usa o modelo do ChatGPT. Então a gente já foi misturando tudo ali. Ela surgiu originalmente para ajudar com a agenda doméstica ali, né? Eu, a Malu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Putz, ó, que dia que tem o futebol, de quem? Então a Rita já vai lá, consome a agenda dos jogos de futebol, já manda o e-mail para reservar a agenda minha e da Malu e tal, então ela já cuida disso. E agora eu estou treinando a Rita para fazer as minhas compras do supermercado, porque isso é uma briga também em casa. Pô, quem comprou, o que está faltando, não sei o quê, tem que passar lá, tem que pedir online. Não, agora a Rita já vai lá, entra lá no site do supermercado, já faz o carrinho, já me manda no Telegram, ó, fiz a lista aqui, deseja aprovar a compra. Ela ainda não concluiu tudo certinho, ainda dá umas erradas, mas esse é o trabalho ali pessoal que eu estou mais desenvolvendo, mais me encantando assim de desenvolver usando os agentes. Maravilhoso, muito bom. A gente tem que fazer agora sempre essa pergunta. Boa, gostei também. Gostei dessa pergunta, verdade. É uma ótima pergunta. A última pergunta tem que ser sempre essa. E se o cara, Nosso entrevistado vai se ele não tiver um agente, vai ser uma vergonha. Imagina, não faço nada. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada pelo papo. Acho que é uma discussão super importante, né? Refletir sobre educação. E acho que você fala algo muito importante, que é a gente pensar em investir, né? Como desenvolver o ser humano, desenvolver a inteligência humana. Querendo ou não, a gente precisa dela também, né? Não é só a inteligência das máquinas. Então, muito obrigada pelo papo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, gente. Maravilhoso. Obrigada a você também. E obrigada a quem assistiu a gente até aqui. Curta, comenta, compartilha, leve para outras pessoas que precisam também entender o quanto essa discussão é importante para o nosso futuro, né? E até o próximo episódio.